Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, seja bem-vindo ao canal Somatize, que agora vai trazer para vocês videoaulas da matéria também, não só videoaulas curtinhas de exercício, tá? Fiz uma pesquisa na minha comunidade, perguntei o que vocês achavam disso e a aprovação foi muito grande, tá? Então, vou começar com um tema de produtos notáveis, que foi o Moisés que deixou o recado lá na comunidade. Beijo, Moisés. Moisés é um amigo muito querido que comenta em praticamente todos os vídeos, dá like, enfim. Não tem como eu deixar de atendê-lo nesse momento. Então hoje eu vou começar com produtos notáveis. Vou tentar colocar essas aulas completas pelo menos 3 por semana, tá? Pelo menos eu tô vendo agora o que vai ser possível fazer. Quando eu conseguir colocar mais, eu vou colocar mais. Mas pelo menos a minha primeira proposta é isso. 3 videoaulas maiores por semana, tá? Bom, a intenção dessas videoaulas é ajudar você que vai fazer algum concurso, tá? Seja ele, enfim, militar, seja ele para faculdade, pré-vestibular, para Enem, enfim. Eu quero tentar focar, tudo bem que não é todos os assuntos que caem nesses concursos todos que eu disse, mas eu quero ajudar você que vai fazer alguma prova e precisa relembrar esses assuntos do ensino fundamental e do ensino médio. Mesmo que eu fale de um assunto que é do ensino fundamental, eu vou tentar colocar, como é que eu posso dizer, afundar mais, tá? Aprofundar mais o assunto para concursos também, tá? Então, não pense, esse assunto é do ensino fundamental, eu não vou nem assistir. Não, assistam, porque eu vou tentar aprofundar mais um pouco do que o que você viu na escola, ok? Então, o vídeo de hoje começa com produtos notáveis. O que é um produto notável? Para começar, produtos notáveis os mais comuns são binômios, ou seja, dois termos que são somados ou subtraídos e, pelo menos os principais, tem um expoente qualquer, elevado a 2, elevado a 3, aí tem elevado a 4, elevado a 5, enfim, qualquer expoente. Só que tem um detalhe. Quando tem elevado a 2 e elevado a 3, né, um binômio qualquer, tipo, sei lá, x mais 3y, m mais n, 1/4 mais 1/5 de x, enfim, dois termos somados ou subtraídos. Normalmente, quando elevado a 2 e elevado a 3, nós falamos que é um produto notável. Agora, professor, não pode estar elevado a 4, elevado a 5? Pode. Só que aí ele já vai receber o nome de binômio de Newton. E aí isso aqui, produto notável, você vê no 8º ano. Binômio de Newton você vê no ensino médio, no 2º ano do ensino médio, tá? E mesmo assim não é todas as escolas que veem isso. Então, hoje eu vou focar nos que são elevados a 2 e elevados a 3, além do produto da soma pela diferença, tá? Mas produto notável, normalmente são binômios, podem ter mais termos também. Hoje eu vou fazer um exemplo, por exemplo, com um trinômio, mas enfim, é a soma de monômios, independente de quantos, com um elevado, é como se fosse a potência de polinômio, tá? Produtos notáveis, traduzindo, é a potência do polinômio, tá? Porque, por exemplo, quando a gente estuda monômio, a gente estuda grau, estuda como é que soma, como é que subtrai, como é que divide, como é que multiplica, como é que faz potência. A hora que vai para o polinômio, né, que é o que? A junção de mais monômios, você faz a mesma coisa, você aprende a somar, você faz a subtração, faz a multiplicação, faz a divisão de polinômio, que é uma coisa que muita gente acha difícil, e aí não tem a potência de polinômio, tá? Então, na verdade, a potência de polinômio é isso que eu vou falar aqui hoje, produtos notáveis. Olha bem que interessante, né? Então, o primeiro produto notável que eu vou falar é o mais usado, quadrado da soma de dois termos. Então, o que é isso? Quadrado da soma de dois termos. Então, você vai ter dois termos somados. Lembrando que esses dois termos são monômios. O que são monômios? São termos algébricos que podem ser só número, como exemplo, só o 6, só letra, como exemplo, só o x, ou pode ser número e letra, por exemplo, 2x, 3 sobre x, enfim. Você tem um número, um grupinho, digamos assim, né? Ou você só tem o número, ou você só tem a letra, ou você tem o número e a letra grudados, tá? Então, isso é um monômio. Então, aqui é o quadrado, ou seja, elevado ao quadrado, o quadrado da soma de dois termos. Bom, existe uma fórmula, existe uma regra, vou fazer com essa fórmula, com essa regra, mas se você não consegue guardar, acha que é difícil, vou fazer na segunda maneira, que é simplesmente uma multiplicação de polinômios, tá? Então, tem gente que acha mais fácil desse jeito, tem gente que acha mais fácil
fazendo com a fórmula, tá? Então, tanto faz. Vou fazer das duas maneiras, porque o importante nesse vídeo é que você aprenda, não importa como, tá? Então, vamos lá. Então, coloquei aqui em roxo a fórmula, tá? Então, A mais B ao quadrado. Esse A e esse B representam dois monômios quaisquer, tá? Então, como que eu faço o quadrado da soma, né, de dois termos, de dois monômios? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. O que é isso? Peguei o primeiro termo, que é quem? Meu A, e elevei ao quadrado. Então, tá aqui, ó, o quadrado do primeiro, em símbolos, né? Digamos assim, um macete. Quadrado do primeiro termo, ou seja, eu pego o primeiro termo e elevo ao quadrado. Depois, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, ó, 2AB. Pego o primeiro termo vezes o segundo e multiplico por 2. Costumo até falar que é assim, ó, 2AB, tá? Como se fosse aquele 2 que multiplica ali dentro. Mais o segundo termo ao quadrado, B ao quadrado. Então, quadrado do segundo termo. Então, aquela ali é a nossa fórmula. Sempre eu vou pegar esses dois termos e elevar ao quadrado, o que é óbvio, o que a prova do concurso vai fazer para você é justamente isso. Simplesmente, se for uma questão, por exemplo, de verdadeiro ou falso, né? Qual das alternativas está errada? Aí ele vai colocar simplesmente os dois termos elevado ao quadrado, e aí você vai achar que tá certo. E aí tá errado. Por quê? Os estudantes sempre acabam esquecendo deste termo aqui do meio. Quem que é o termo do meio? O dobro do produto dos dois termos, tá? Então, A mais B ao quadrado, é errado falar que é A ao quadrado mais B ao quadrado? Não é errado, é incompleto. Por quê? Falta o 2AB, ok? Então, vamos para o primeiro exemplo. Coloquei aqui x mais 6 elevado ao quadrado. Então, como eu disse para vocês, pega o primeiro termo, eleva ao quadrado. Pega o último termo, eleva ao quadrado. Isso é o óbvio. E tem o termo do meio, que é multiplicar os dois termos e dobrar. Multiplicar por 2 esse produto, tá? Então, vai ficar aqui pra gente, ó. X mais 6 ao quadrado. Vou pegar o primeiro termo, elevar ao quadrado. Então, como é uma letra, eu vou deixar essa letra ao quadrado, tá? Depois, lá no final, deixa eu só colocar o final primeiro. Faço a mesma coisa, pego a segunda parte, que é o que tá depois do mais, e elevo ao quadrado. Então, 6 ao quadrado, ok? No meio, 2 vezes esse número, ou seja, o dobro do produto dos dois termos. Então, eu tenho 2 vezes 6 vezes x, tá ok? Então, ó, 2 vezes 6 vezes x. Vou colocar assim pra completar aqui, que acho que fica mais fácil. Então, pra finalizar, a resposta é sempre um trinômio, tá? E, na verdade, vai ser um trinômio quadrado perfeito, que na aula de fatoração você vai ver. Produtos notáveis é o contrário de fatoração, é como se fosse uma operação contrária, tá? Uma prova dos 9. Bom, x ao quadrado, não tenho o que fazer, mas no meio, 2 vezes 6 vezes x dá 12x. Lembrando que a gente multiplica os números e repete a letra, né? Mais 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Então, essa é a nossa resposta. Então, o quadrado da soma de dois termos, né? O quadrado de x mais 6 é x ao quadrado mais 12x mais 36. Vou fazer mais um exemplo. Vou colocar duas letras agora. Eu queria a preta. Tá na minha mão. 3y mais 4z ao quadrado. Então, eu vou fazer da mesma forma. Vou pegar... importante. Quando eu tenho aqui o quadrado da soma, normalmente são dois termos que não dá pra somar antes, tá? Se eu tenho aqui, por exemplo, 3y mais 4y, isso eu posso somar, isso é 7y. E aí, não preciso fazer isso aqui que eu tô fazendo, tá? Então, fique claro, essa soma desses dois termos, esses dois termos não são termos que dá pra eu somar, tá? Então, normalmente, um tem letra, o outro não, ou tem letras diferentes, que é o caso que eu tô colocando aqui. Então, eu vou ter, ó, 3y
mais 4z ao quadrado. A regra é a mesma. Pega os dois e eleva ao quadrado. Então, pega o primeiro, eleva ao quadrado. O 3 e o y. Então, como são dois termos, eu vou pôr parênteses. Como tem um número e agora uma letra, né? Diferente do primeiro exemplo, ó, que só tinha uma era só letra, outra é só número. Agora eu tenho um grupinho. Então, eu vou colocar com parênteses elevado ao quadrado. Se eu não coloco parênteses, fica parecendo que é só o y que está ao quadrado. E não é, o número também tem que ir ao quadrado, tá ok? Mas, vou lá para o final. No final, eu pego o segundo termo e elevo ao quadrado. Então, 4z eleva ao quadrado. Bom, e no meio, como eu disse, 2 vezes esse. O dobro do produto dos dois termos. Então, 2 vezes 3y vezes 4z. Ah, mas você falou primeiro 2 vezes 4, depois vezes 3. Gente, multiplicação é comutativa, a ordem dos fatores não altera, tá? Então, não preocupa com isso, não. Então, vai ficar 3y ao quadrado. Aqui tem que ficar claro que tanto 3 vai ao quadrado, quanto o y vão ao quadrado. Então, aqui, 3 ao quadrado dá 3 vezes 3, 9. E a letra ao quadrado eu simplesmente repito, né? Não tem o que fazer, y ao quadrado. Mas, lá no meio, eu tenho 2 vezes 3y vezes 4z. Multiplico os números e repito as letras, tá? Então, 2 vezes 3 vezes 4. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 4, 12. Não, mentira. Mentira? Como é que é? Tô pensando no número, falei outro. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 4, 24. Então, 24 YZ. Certo? Arrumei? Mais 4Z elevado ao quadrado. O 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. E a letra, repito. Então, lá, 16Z elevado ao quadrado. Então, a nossa resposta aqui do meu segundo exemplo de 3y mais 4z elevado ao quadrado é 9y ao quadrado mais 24yz mais 16z ao quadrado, ok? Agora, no terceiro exemplo, eu vou colocar a mesma letra, porém com expoentes diferentes, o que não daria para somar da mesma forma, tá? Então, vai ficar, vou colocar aqui, sei lá, 2x elevado... Ah, boa ideia. Vou colocar expoente também, que eu não tinha colocado os dois exemplos antes. 2x ao cubo mais x elevado à quinta. Então, olha lá, tem a mesma letra, só que eu não posso somar o quê? Monômios que não são semelhantes. O que é ser semelhante? Ter a mesma parte literal, a mesma letra, x, porém com o mesmo grau, o mesmo expoente. Então, eu não posso somar x ao cubo com x elevado à quinta potência, tá? Então, elevado ao quadrado, tá faltando. Então, vamos fazer da mesma forma. Então, terceiro e último exemplo que eu vou fazer para o quadrado da soma. Depois, nós vamos para o quadrado da diferença de dois termos. Então, vai ficar mesma coisa. Pega o primeiro e eleva ao quadrado. Quem é meu primeiro? 2x ao cubo. Então, ó, 2x ao cubo e elevo ao quadrado. Depois, vou lá pro final. No meu final, e eu vou descer morro aqui, já tô vendo? Vou pegar o segundo e elevo ao quadrado. Então, quem que é meu segundo? X elevado à quinta elevado ao quadrado, ok? No meio, 2 vezes, sempre o dobro do primeiro número vezes o segundo número. 2 vezes 2x ao cubo vezes o segundo, x à quinta. Então, isso vai ficar 2x ao cubo elevado a 2. Primeiro, o 2 tem que elevar ao quadrado e o x também. 2 elevado ao quadrado, 4, né? Que é 2 vezes 2. Agora, o x está com expoente, o que não aconteceu nos exemplos anteriores. Então, o que a gente tem que pensar? Regra de potência.
Quando eu tenho um expoente, parênteses, outro expoente, o que eu faço? Potência de potência, repito a base e multiplico os expoentes. Então, quando eu tenho um expoente, parênteses, outro expoente, podia ter outro parênteses, mais expoente, não nesse caso, né? Mas enfim. Aí nós repetimos a base e multiplicamos o expoente. Potência de potência, regra de potência é isso. Então, aqui vai ficar x elevado a 3 vezes 2, 6. 4x elevado a sexta potência, ok? Mais, aqui no meio, 2 vezes 2, de número 4. E aqui eu tenho a mesma letra. Em cima eu tinha um y e um z, então eu repeti. Aqui, como eu tenho a mesma letra, outra regra de potência, multiplicando potências de mesma base. Repito a base e faço o que com o expoente? Isso, somo os expoentes. Então, multiplicação de potência de mesma base, repito a base e somo os expoentes. Então, x elevado a 3 vezes 5, ó, não é vezes não, Edna, somar. 3 mais 5, 8. Então, x elevado a 8. Mais x elevado a quinta elevado a 2, mesma coisa, repete a base e multiplica os expoentes. Então, 5 vezes 2, 10. Então, aqui multiplica, potência de potência, aqui soma, que é multiplicação de potência de mesma base, ok? Então, temos aqui a nossa resposta de 2x ao cubo mais x à quinta ao quadrado, e isso vai dar 4x à sexta mais 4x à oitava mais x elevado à décima potência. Bom, como eu comentei com vocês, tem que fazer desse jeito guardando a fórmula? Não. Se você não consegue, você viu esses 3 exemplos, eu não entendi, não sei o quê. Tem como fazer de outro jeito? Tem. Vou fazer pelo menos um exemplo aqui do outro jeito, para vocês verem como é, tá? Vou só apagar aqui e já volto. Fazendo, então, sem a fórmula. Vou fazer o mesmo primeiro exemplo, x mais 6 elevado ao quadrado. Bom, o número elevado ao quadrado é ele vezes ele. Então, quando eu penso 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, né? Então, x mais 6 elevado ao quadrado é x mais 6 vezes x mais 6, concorda comigo? Então, nós podemos escrever dessa forma. Sem o quadrado, né, dá lugar a eu repetir os dois termos. E aí, o que eu tenho ali? Uma multiplicação de polinômio. Se você acha que é mais fácil fazer desse jeito, pode fazer, tá? Então, x vezes x eu tenho que fazer. Depois, x vezes 6 eu tenho que fazer. Depois, 6 vezes x. E por último, 6 vezes 6. Ah, professora, mas aí vai dar 4 respostas. Vai, mas as duas do meio vão ser com nomes semelhantes. E você vai somar, ficando os mesmos 3 do outro jeito, tá? Então, vamos lá. Ó, x vezes x. Isso é x, ó, só lembrando que nós falamos isso no outro exemplo. É como se fosse x elevado a 1, como se fosse x elevado a 1. Na multiplicação, nós somamos os expoentes. Então, 1 mais 1, x ao quadrado, ok? Mais x vezes 6, 6x. Mais 6 vezes x agora, 6x. E por último, 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36, tá ok? Aí, olha aqui no meio, ó, 6x mais 6x. Isso eu posso somar os números e repetir o x, porque são monômios semelhantes. Ah, mas eu posso juntar com x ao quadrado também? Não, porque aí ele já tem ao quadrado e coisa que o 6 não tem, tá? Então, vou repetir. Nossa resposta vai ser x ao quadrado mais 6x mais 6x, 12x, mais 36, ok? Você pode voltar aí no vídeo agora e conferir que deu a mesma coisa com a nossa, com a fórmula, né? Então, x ao quadrado mais 12x, mais 36. Bom, agora eu vou para o segundo produto notável, que é o quadrado da diferença de dois termos. Ah, vai ficar muito diferente, professora? Não, só vai mudar o sinal. Eu acho que eu não vou nem apagar aqui. Vou fazer com vocês com o que eu já tenho aqui, ó. Então, em vez de ser quadrado da soma aqui, ó, vai ficar
o quadrado da diferença de dois termos. Então, o que que vai mudar? Eu só vou ter um menos aqui, e aí no meio vai ser negativo. Então, na hora que eu vou fazer a conta, a minha resposta fica idêntica, com um detalhe é que no meio fica negativo. Então, o quadrado da diferença, diferença em matemática é menos. Cuidado que não é diferente. Tem gente que acha que eu tô falando diferente, diferença, né? A diferença da minha idade para a sua é 10 anos. Quer dizer que eu sou mais velha que você 10 anos, ou você é mais velha que eu 10 anos. Diferença é subtração, diferente é outra coisa, né? Bom, x menos 6 ao quadrado. Como eu disse, a regra é a mesma, com um detalhe que na resposta lá no meio vai ficar negativo. Então, não vou nem fazer 3 exemplos como eu fiz no outro, porque é igual, você só vai colocar o menos naquela parte que fica no meio, tá? Então, o x menos 6 ao quadrado é da mesma forma. Você vai pegar o primeiro e elevar ao quadrado. Então, x ao quadrado. Depois, você vai fazer 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. 2 vezes x, vezes 6. Só que menos. 2 vezes x, vezes 6. Por último, positivo. Quadrado do segundo. Então, 6 ao quadrado, 36, né? Já coloquei, foi mal, já marquei aqui quanto vai ser. Então, a diferença para o primeiro é só o sinal aqui no meio. Ah, professora, mas se fosse fazer daquele outro jeito que você acabou de fazer? Então, vamos fazer. Então, ó, x menos 6 ao quadrado, eu posso falar que é x menos 6 vezes x menos 6. Cuidado que o próximo produto notável a gente vai mudar o sinal. Um é positivo e outro negativo. Então, não é isso. Quando eu tô desmembrando um termo ao quadrado, é ele vezes ele. Eu não vou mudar o sinal, tá? Então, vamos ficar com x vezes x. Já comentei com vocês, ó, soma o expoente. X ao quadrado. X vezes menos 6, menos 6x. Menos 6 vezes x, menos 6x. E menos 6 vezes menos 6, menos com menos, fica mais. E 6 vezes 6, 36. Aqui, ó, por isso que o último termo é positivo. E o do meio, ó, nós vamos juntar menos 6x com menos 6x. Vocês já sabem, se o sinal é igual, eu repito esse sinal e somo. Então, x ao quadrado menos 12x mais 36, tá? O que tem que ficar claro, a diferença dos dois métodos que a gente fez, que a fórmula é a mesma, né? Só o sinal que muda, é o seguinte: necessariamente, como que um concurso pode pegar? A gente aprende na escola desse jeito. Um com mais ali no meio, um com menos ali no meio. O que que o concurso pode pegar, tá? E tentar te enganar, tentar fingir que é uma coisa que você nunca viu. O que aí, se você fizer desse jeito aqui, ó, não tem erro, tá? Mas, quando eu tenho a diferença, ela não necessariamente precisa ficar no meio, tá? Então, poderia perguntar aqui, ó, pra mim, desse jeito aqui, ó. Menos x mais 6 ao quadrado. A resposta seria a mesma, tá? Vocês podem tentar aí fazer. Então, menos 6 mais x. Se você faz desse jeito, você teria menos x vezes menos x, o que fica positivo, não é isso? Quer ver? Vamos fazer. Vou fazer desse jeito aqui, tá? Ó. Então, menos x mais 6 vezes menos x mais 6. Só lembrando que o número ao quadrado é ele vezes ele. Então, vai ficar, ó, menos x vezes menos x. Menos vezes menos, mais. Então, mais x ao quadrado. Menos x vezes mais 6. Menos com mais é menos 6x. Menos 6, quer dizer, mais 6 vezes menos x. Sinais diferentes é menos 6x. E por último, mais 6 vezes mais 6, mais 6 vezes 6, 36.
Então, vocês podem notar que, olha só, ficou idêntico aqui, né? Falta eu somar aqui esses dois termos do meio e eu tenho a mesma expressão. Então, quando a gente fala quadrado da diferença, na prática a gente está falando quando um termo é positivo e o outro é negativo. E a mesma coisa para o quadrado da soma. Quando eu tenho, na verdade não é o quadrado da soma, é o quadrado de dois termos com o mesmo sinal. Se os dois forem negativos, né? Se eu tenho aqui menos x e menos 6, fica tudo positivo. Por quê? Você vai ficar tudo multiplicando, menos com menos mais, menos com menos mais, menos com menos mais, fica tudo positivo. Ficou claro? Então, se os dois termos forem negativos, tá? Os dois negativos, fica tudo positivo. Os dois com o mesmo sinal, né? Os dois positivos, tudo positivo. Os dois negativos, tudo positivo. Um dos termos com um sinal diferente do outro, o termo do meio fica negativo. Ficou claro? Vamos pra frente. Terceiro produto notável. Terceiro produto notável. Produto da soma pela diferença. Agora eu não vou ter elevado ao quadrado, tá? Eu vou ter uma multiplicação de dois parênteses, sendo que o que está escrito dentro dos dois parênteses é exatamente a mesma coisa. Porém, um tem o sinal entre os dois termos positivo e o outro negativo. Não interessa quem vem primeiro. Ah, o que vem, tem mais está aqui, o que tem menos está aqui. Pode ser o contrário. O que tem menos vem primeiro, o que tem mais vem depois. Tanto faz. Um parêntese positivo, um parêntese negativo. Como que eu faço? Então, aqui, ó. A mais B vezes A menos B. Então, você pode notar que está escrito A e B nos dois parênteses. É a mesma coisa. Só que um tem um sinal de menos entre eles e o outro tem um sinal de mais entre eles. Então, o que é a resposta? A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. Tá? Então, esse é mais fácil ainda de guardar. Esse sim é só pegar os dois e elevar ao quadrado, tá? Mas isso não é tão óbvio assim, né? O que é óbvio não é isso, o que não é, acaba sendo. Então, vamos fazer exemplo. Então, primeiro, x mais 5 vezes x menos 5. Só lembrando que não vai estar elevado ao quadrado. Muito pelo contrário, na resposta é que você vai pôr o quadrado, mas como era lá no primeiro, não. Então, x mais 5 vezes x menos 5. Você observou que os termos são iguais, um positivo e um negativo. O que você vai fazer? Você vai fazer quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, vai ficar quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos quadrado do segundo termo, que é 5 ao quadrado. Isso é x ao quadrado menos 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Já podia ter posto direto, eu sei. 25. Mas tô fazendo mais passo a passo para que vocês entendam, tá? Se eu estiver falando muito devagar, tô achando que tô, tá? Vocês comentem aí, ou tá rápido, depois vocês comentem aí, por favor, tá? Então, ó, x ao quadrado menos 25 é a nossa resposta. Ah, professora, mas eu poderia fazer multiplicando, como a senhora fez lá no outro jeito. Tem hora que eu falo senhora, tem hora que eu falo você, sou doida, né? Me chama de você, tá? A senhora é muito velha. Então, você fez só multiplicando. Tem como fazer isso também? Tem, mas você vai chegar na mesma coisa. Vou mostrar por quê. X vezes x. X, você já sabe que é x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. Mais x vezes 5, mais 5x. E mais 5 vezes menos 5, sinais agora diferentes, negativo. 5 vezes 5, 25. Opa. Tá certo. Perdão, tá certinho. Menos 25. Aí, o que acontece com os dois termos do meio? São números opostos, que aí você vai cortar, né? Dá zero. Mais 5x com menos 5x, ó, isso não é nada. Então, o que sobrou? X ao quadrado menos 25. Então, tá vendo? Então, ou você sai multiplicando, ou você lembra da regra. Tanto faz. O que você achar mais fácil, você faz, tá? Eu, particularmente, prefiro lembrar da regra, tá? Bom, fazer mais um exemplo. Fazer aqui. Fazer uma com fração que a gente não fez no outro. Quintos de x menos 1/3 de y vezes 2/5 de x mais 1/3 de y. Então, novamente, eu percebo que eu tenho termos iguais,
porém um é negativo e o outro é positivo. Então, usando a fórmula, então você já sabe que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, a gente vai usar a fórmula, só lembrando que você poderia sair multiplicando, como nós fizemos aqui. Chega no mesmo resultado, tá? Mas eu vou usar a fórmula. Então, a fórmula é o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então, vai ficar 2/5 de x ao quadrado menos 1/3 de y ao quadrado, tá ok? Então, 2/5 de x ao quadrado menos 1/3 de y ao quadrado. Então, nós vamos ter 2/5 de x ao quadrado. O 2 vai ao quadrado, o 5 vai ao quadrado e o x também. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. E o x ao quadrado. Menos, mesma coisa para cá, 1/3 de y ao quadrado. 1 vezes 1 é 1. 3 vezes 3, né, que é o 3 ao quadrado, 9. E y vezes y ao quadrado. Então, está aqui nossa resposta, 4/25 de x ao quadrado menos 1/9 de y ao quadrado. Então, esses três são os mais cobrados. A gente vai ver agora o do cubo e eu vou colocar também o quadrado da soma de 3 termos, tá? Mais a título de curiosidade mesmo, porque ele é pouquíssimo cobrado. No mais, você sempre pode desenvolver, escrever os dois parênteses, né, se tiver elevado ao quadrado, ou se já tiver a soma, o produto da soma pela diferença, você direto multiplicar, tá? Então, são duas opções sempre que você tem para resolver os produtos notáveis. Espero que você esteja gostando dessa aula, hein? Já deixa um like aí, tá quase acabando, mas já deixa um like, compartilha com seus amigos se você gostar no final, porque ajuda esse canal a crescer e eu fazer mais aulas para você, tá ok? Então, vamos lá. Terceira, agora o quarto produto notável. Vamos para o terceiro quarto produto notável, cubo da soma de dois termos, tá? Esse eu vou falar com a fórmula, mas eu já sei que vocês vão falar, nossa, que coisa difícil de guardar. Mas eu vou guardar isso não, beleza. Não precisa guardar, vamos escrever 3 vezes, que é o que eu vou fazer aqui com você. Independente da fórmula, ou escrever 3 vezes, quando eu tenho o cubo de 2 termos, é uma coisa que dá um pouco de trabalho, mais do que o quadrado, tá? Bom, então, A mais B elevado ao cubo. Então, novamente, eu vou ter duas parcelas, I elevado ao invés de 2, elevado a 3, tá? Então, só um detalhe, o número de termos da minha resposta é sempre um número a mais do que o expoente. Então, por exemplo, quando está elevado a 2, nós tínhamos 3 termos. Agora que é elevado a 3, nós vamos ter 4 termos. Se fosse elevado a 4, 5 termos e assim por diante, tá? Então, A mais B elevado ao cubo. A fórmula é o cubo do primeiro termo. Então, ó, A elevado ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo e mais o cubo do segundo termo. Difícil de guardar, não é? Mas enfim, vou fazer assim e do outro jeito. Vocês fazem como achar melhor. Exemplo. 4 mais m elevado ao cubo. Então, o cubo do primeiro. 4 elevado ao cubo. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro. Então, 4 ao quadrado. Vezes o segundo. Vezes m. Mais 3 vezes o primeiro. Então, quem que é meu primeiro? 4. Vezes o quadrado do segundo. M ao quadrado. Mais o cubo do segundo. Quem que é meu segundo? M. Então, M ao cubo. Então, vai ficar 4 elevado a 3. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4 é 64. Então,
vai ficar 64 mais. Na próxima aqui eu tenho multiplicação e potência. Só lembrando que eu faço primeiro potência. Então, 3 vezes 4 ao quadrado. Primeiro eu faço 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, 16. E aí eu faço 16 vezes 3, 48. E repito, ó, o M. 48, M. Mais, pra cá, 3 vezes 4, 12. E repito, M. 12M, no caso, ao quadrado. E por último, mais M ao cubo. Vou apertadinho aqui, hein, Ed? Tá, então vou colocar aqui embaixo, ficou melhor. Então, isso aqui vai ficar 64 mais 48M mais 12M ao quadrado mais M ao cubo. Essa é a nossa resposta com 4 termos, ok? Então, essa é a ideia do cubo. Se fosse quadrado da... quadrado não, cubo da diferença, tá? Então, em vez de ser aqui, ó, cubo da soma, né? A próxima que a gente vai ver, simplesmente vai ficar negativo o segundo e o último. Sempre vai fazendo assim, mais, menos, tá? No outro era isso, mais, menos, mais. Nesse, mais, menos, menos. Se tivesse mais um, mais, menos, menos. E assim por diante, tá? Começa no mais e vai sempre alternando. Quando um dos dois é negativo, ok? Bom, professora, mas eu não guardei nada da fórmula. O que eu vou fazer? 4 mais m elevado ao cubo. Um número elevado a 3 é ele vezes ele vezes ele 3 vezes. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Vou apagar aqui porque não vai caber, porque fica grande. E já vem. Só um minuto. Então, ó, o que a gente vai fazer? Repetir 3 vezes. Então, 4 mais m elevado a 3. 4 mais m vezes 4 mais m vezes 4 mais m. Professora, então se tivesse elevado a 4, eu podia colocar 4 vezes? Exatamente isso, tá? E aí, como que eu faço? Eu resolvo de 2 em 2. Então, eu vou resolver os 2 primeiros parênteses. E a resposta desses dois eu faço ainda com o terceiro, tá? Então, vamos lá. Vai ficar... Vou multiplicar, ó. 4 vezes 4, isso dá 16. Aí, eu vou deixar as respostas num parênteses, por quê? Porque as respostas vão multiplicar ainda com o terceiro, tá? Então, 4 vezes 4, 16. Depois, 4 vezes m, 4m. Lembrando que aqui tá tudo positivo, então você vai colocando tudo mais, tá? Então, 4 vezes m, 4m. Depois, m vezes 4, 4m novamente. E m vezes m, m ao quadrado. Então, essa é a resposta do primeiro parênteses. Só lembrando que eu vou ter que multiplicar com o terceiro parênteses, tá? Esse 4m com esse 4m aqui, se eu achar mais conveniente, eu somo primeiro antes de multiplicar, porque aí eu fico com menos fatores, tá? Então, eu vou fazer isso. Então, vou colocar aqui, ó, vou repetir o 16 mais 4m com mais 4m, repete a letra, não vai mudar a letra, né? 4 mais 4, 8, e repete a letra, 8m. Repito o resto, mais m ao quadrado, que multiplica 4 mais m. Então, vai ficar. O que você vai fazer agora? 16 vezes 4, 16 vezes m. Então, 16 vezes 4 vai dar 64. 16 vezes m mais 16m. Depois, o 8 vezes 4, 8m vezes 4 e 8m vezes m. 8m vezes 4, 8 vezes 4, 32 e repete o m. Então, mais 32, repete o m. 8m vezes m é m com m, m ao quadrado, né? Somam os expoentes. Então, um daqui com mais um daqui, 8, repete o 8, porque não tem número para multiplicar, e a letra é que vai alterar. Mas, o que falta agora?
m ao quadrado vezes 4, m ao quadrado vezes m. M ao quadrado vezes 4, 4, m ao quadrado. E m ao quadrado vezes m, como eu comentei, somos expoentes. 1 mais 2, 3. Bom, juntando os termos iguais, o que dá para juntar? 16m com 32m, porque tem a mesma parte literal, que é m. 8m ao quadrado com 4m ao quadrado, porque tem de novo a mesma parte literal, que é m. Então, vai ficar 64 mais 16 com 32, 48, mais 8m ao quadrado com 4m ao quadrado. Isso dá 12m ao quadrado mais m elevado a 3, tá? Então, vocês podem notar que é a mesma resposta anterior, ok? Então, dá muito trabalho fazer, né, o cubo da soma. Então, como eu comentei, não vou nem colocar mais um exemplo, isso aqui cai pouco, mas a ideia é essa. Ou você vai usar a fórmula cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo termo, e mais o cubo do segundo termo. Então, ou você usa a fórmula, ou você faz com esses procedimentos. Então, como eu comentei, esse é o cubo da soma. Se fosse o cubo da diferença. Vou tomar uma água aqui. Tá foda. Rapidinho. Então, se fosse o cubo da diferença, ia ficar mais, menos, tá? Então, na nossa resposta aqui, ó, se fosse 4 menos m elevado a 3, a resposta daria dessa forma aqui. Tá ok? E aí eu vou deixar de exercício pra vocês fazerem isso aqui tudo que eu tô com preguiça. Isso vai demorar muito. E o vídeo já tá dando... Não, o vídeo tá gigantesco, gente. Acho que vai dar 1 hora já de vídeo. Bom, esses são os 5 produtos notáveis mais comuns. Como eu disse, quando você chega no ensino médio e você vê binômio de Newton, aí eu vou fazer uma aula depois de binômio de Newton, então eu não vou começar com isso. Você eleva aqui a outros números, né? Eleva a 4, eleva a 5, eleva a 6 e assim por diante, tá? Aí tem o triângulo de Pascal, aquele negócio todo que vocês devem lembrar. Só vou colocar aqui um último detalhe, que é quando isso cai, a prova de Picard, por exemplo, prova de 9º ano, gosta disso. Militar gosta disso, que é colocar com 3 termos, a soma, o quadrado da soma de 3 termos, tá? Eu já fiz um vídeo disso, eu vou deixar linkados nessa aula algumas videoaulas curtinhas que eu já tenho também, se você quiser fazer assistir uma videoaula curtinha. Então, vou deixar aqui agora esse quadrado da soma de 3 termos, que eu já fiz um exemplo, mas só colocar mais um aqui para terminar a aula, tá ok? Última ideia, quadrado da soma de 3 termos, não de 2 termos. A fórmula é semelhante. Com 2 termos, você não pega os 2 ao quadrado? Aqui também você vai pegar. Com 3 termos, você vai pegar os 3 ao quadrado. E o que fica lá no meio com 2 termos? Fica o dobro de um termo vezes outro. Aqui também, o dobro de um termo vezes outro. O problema são 3 termos, então você vai fazer de 2 em 2. O dobro de A vezes B, o dobro de B vezes C e o dobro de A vezes C. Ou seja, você multiplica de 2 em 2 e dobra, tá? Então, um exemplo aqui. X mais 3y mais 5 elevado ao quadrado. Então, primeiro eu vou pegar os 3 quadrados, tá? Então, primeiro ao quadrado, x ao quadrado, mais 3y ao quadrado, que é o segundo ao quadrado. Então, ó, 3y ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado, que é quem? 5 ao quadrado, ok? Depois, mais 2 vezes, vou pegar o primeiro vezes o segundo. Então, x vezes 3y. Mais, vou pegar agora o primeiro vezes o terceiro.
Então, 2 vezes x vezes 5. E agora eu vou pegar quem ainda não foi, o dobro do segundo vezes o terceiro. 3y vezes 5. Ok? Aqui tanto faz quem vem primeiro, a B, a C, B. Eu tenho que multiplicar os de 2 em 2, as 3 respostas. Quem vem primeiro é indiferente, tá? Então, vai ficar x ao quadrado mais 3y ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Y ao quadrado mais 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Mais 2 vezes x vezes 3y. Um número. 2 vezes 3, 6. X vezes y, xy. Mais 2 vezes x vezes 5. 10, né? 2 vezes 5, 10. X. Mais número. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. E letra Y. Então, essa é a nossa resposta. Olha que coisa mais bonita, hein? Nossa, gente, matemática é linda, né? E não é difícil, é? Agora, só, novamente, se você não guardou a fórmula, o que você vai fazer? Ah, tá, ao quadrado, você vai escrever x mais 3y mais 5 vezes x mais 3y mais 5, que vai fazer na distributiva, como nós fizemos nos outros. Vai dar a mesma coisa, tá? Então, vou deixar esse desafio aí pra vocês. A aula de hoje tá acabando. Você vai testar fazendo isso daqui pra ver se chega no mesmo resultado. Tem que chegar. Pessoal, então, a aula de produtos notáveis tá pronta. É a primeira de muitas. Claro que se vocês gostarem. Críticas, sugestões, coloque aqui embaixo. Se eu falei alguma coisa errada, você me perdoa aí, porque é muito grande a aula. Mas enfim, eu vou dar um jeito de arrumar se eu tiver falado um detalhe errado, tá ok? Então, muito obrigado pelo carinho que todos vocês têm comigo aqui no Somatize. E só para fazer um teste, se eu ver que você, se você vai comentar alguma coisa, comente por favor o que você quer escrever e no final coloca hashtag maçã, para eu ter certeza que você ficou até o final da aula, tá? Até ser quase 1 hora de aula, então hashtag maçã, se você escreveu, eu tenho certeza que você viu até o final, ok? Muito, muito, muito obrigada pelo carinho, beijo para todos.